Ok. Nessa aula que nós vamos falar hoje é sobre a implementação do merge. Na aula passada, a gente deu uma olhada no como é que funciona o merge, o algoritmo do merge, e a gente conseguiu entender que o merge, na verdade, ele é n log n, porque ele faz uma passada, que é linear, e cada passada que ele faz, ele dobra o tamanho da parte que está ordenada, de bloquinhos ordenados, e como ele vai fazendo isso, cada passada dobrando, ele só consegue fazer isso log de n vezes, então ele vai dar n log de n e vai terminar de fazer a ordenação. Porém, aquela não é a forma mais tradicional de você implementar o merge. Dá para implementar daquele jeito, inclusive não é tão difícil assim, mas não é a maneira com que se usa tradicionalmente. Hoje a gente vai ver a implementação do merge, ok? E para você fazer a implementação do merge, a gente tem que aprender alguns conceitos novos, ok? Esses conceitos, eles, bem, não são tão difíceis, mas se você está começando a aprender programação agora, eles não são tão intuitivos assim. Só recapitulando, lá atrás a gente falou um pouquinho sobre os paradigmas de projeto de algoritmos. Um é o indução, certo? Que a gente viu que é você até o K está correto, aí você pega e prova que se até o K está correto, o K mais 1 vai estar correto também. Basicamente o insertion faz isso, o selection faz isso, ok? Nós vimos também a estratégia do guloso. O guloso é aquele cara que ele, a todo passo, ele toma a decisão que é imediatamente mais proveitosa para ele. E aí ele vai continuando a fazer. É o que o Bubble faz, basicamente. O Bolha faz isso. Ele pega dois carinhas do lado, esses caras estão invertidos, então inverte esses caras imediatamente. Pode ser que isso não seja a melhor escolha a fazer, mas ele vai fazer isso imediatamente, certo? Hoje nós vamos ver um conceito de uma outra forma de você projetar algoritmos que é bem poderosa, que é a recursão, ok? A recursão na verdade a recursão é tão poderosa que ela é suficiente. Em que sentido? Se você tem uma linguagem que permite você implementar com recursão e mais uma outra coisinha, um if, alguma coisa ali, essa linguagem ela é universal, no sentido de que ela resolve qualquer problema, qualquer problema. Uma das coisas que eu gosto de fazer, assim como hobby, você pode achar estranho, mas eu sempre gosto de pegar um problema que eu sei resolver de alguma forma e resolver o problema de forma recursiva também. Isso garante que eu entendi muito bem o problema. Sempre dá para fazer isso. Às vezes não é natural. Por exemplo, eu posso implementar o bolha recursivo. Não é natural. O bolha não recursivo é a forma mais natural de resolver. Eu posso implementar o selection recursivo, todos eles, de forma recursiva, mas não é a maneira mais natural de fazer. Agora, alguns problemas, a solução recursiva é a mais natural, e a gente vai ver um pouco disso na aula de hoje, tá? Mas não é só isso também. Para você entender como que o merge funciona, a gente tem que entender um outro conceito, que é o conceito de divisão e conquista, ok? Conceito de divisão e conquista. Qual que é a ideia de divisão e conquista também? É uma maneira de você pega um problema e você tenta resolver esse problema dividindo em problemas menores e resolvendo os problemas menores e combinando a solução resolvida, certo? Divisão e conquista e recursão, normalmente eles são atrelados, você usa recursão para implementar divisão e conquista, mas são coisas diferentes. Você pode ter recursão sem divisão e conquista, você pode ter divisão e conquista sem recursão e assim por diante. Vamos tentar ilustrar cada um desses dois casos agora, tá? Então, a gente vai ver aqui. Bem, primeiro essas duas figurinhas são figurinhas engraçadinhas, vamos dizer assim, só para a gente ilustrar a ideia de recursão, tá? O que a gente tem aqui? Nós temos uma figura, e essa figura é uma figura que a gente fala, é uma figura recursiva. O garoto está aqui e fala, pai, eu acho que tem uma recursão debaixo da minha cama. Aí o pai olha, o que tem lá dentro, lá embaixo? A figura, certo? Que é exatamente a mesma figura da criança falando que tem uma recursão embaixo da cama, que ele vai olhar e vai ter uma figura, e aí você vê que isso aí vai continuar, certo? Eu lembro da minha infância, essa caixinha aqui, que é a caixinha de pó royal, e essa caixinha, ela era interessante porque ela é uma latinha, na verdade, de pó royal, e aí aqui dentro tem a figura de uma latinha de pó royal, que tem uma figura dentro de uma latinha de pó royal, e assim por diante. Isso daí, era interessante, porque até onde vai essas latinhas dentro de latinhas, não é? Mas é também a ideia de recursão que a gente tem, tá? Vamos lá. Vou tirar isso daqui. Para a gente poder ilustrar agora como é que funciona a recursão, eu vou tentar ilustrar para vocês da seguinte maneira. Bem, o que vem a ser recursão? A recursão é quando você resolve um problema com
de tal forma que na definição do problema aparece uma versão reduzida do próprio problema, ok? Um pouco confuso, eu espero que a gente veja exemplos o suficiente para as coisas ficarem mais claras e, pelo menos na prática, quando a gente for olhar lá no código, quando for na hora de resolver, o merge deve ficar melhor, tá? Então, vou exemplificar da seguinte maneira. Exemplo clássico. O exemplo clássico é o fatorial, certo? O que é o fatorial de n? Se eu tenho n e eu quero calcular o fatorial de n, bem, normal. Eu posso fazer assim, fatorial de n é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes vezes n, certo? Essa daqui é a maneira clássica de você definir o fatorial de n. Mas existe uma outra maneira de você definir o fatorial de n que é interessante, que é o seguinte. Você pode falar o seguinte. O fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Essa é uma identidade matemática, digamos assim, que está ok. Se você for pensar bem, está ok você falar que o fatorial de 6 é igual a 6 vezes o fatorial de 5. O fatorial de 5 é igual a 5 vezes o fatorial de 4, e assim por diante, tá? O único problema disso é que da mesma forma da latinha, que ela ia ficando latinha dentro de latinha, dentro de latinha, dentro de latinha e tal, você fala, mas pô, quando que vai parar isso? Não para nunca? Para que chega uma hora que você não consegue mais colocar uma outra latinha. Talvez, sei lá, chega no tamanho de um átomo de tinta, você não consegue colocar algo menor, então você vai ter que parar. Isso aí é o que a gente chama de caso base. O caso base, numa recursão, é aquela situação onde você responde sem usar a recursão. Então, você tem aqui que o fatorial de 0, vamos usar o 0 como caso base, o fatorial de 0 é 1. Com isso, essas duas definições aqui, fatorial de 0 é 1, fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1, é o suficiente para definir como é que funciona o fatorial, ok? Matematicamente está ok, e computacionalmente também está ok. As linguagens de programação aceitam que você programe as coisas dessa forma, que você, para calcular o fatorial, você use como parte do resultado o fatorial, certo? O único cuidado que você tem que ter é que esse fatorial que aparece lá dentro, ele tem que ser de alguma forma menor do que o fatorial anterior, certo? Porque senão você não vai conseguir acabar. Então, nesse caso aqui, a gente tem o fatorial de n sendo calculado a partir do fatorial de n menos 1. Existe um outro exemplo muito clássico de fatorial que a gente sempre usa. Esse daqui é um mau uso, inclusive, exemplo clássico de recursão. Inclusive, esse é um mau uso de recursão, porque implementar isso recursivo é um desastre. A gente vai ver isso no final da disciplina, quando a gente vai falando de programação dinâmica, que é a sequência de Fibonacci, certo? A sequência de Fibonacci, ela é muito importante na computação, porque ela aparece um monte de problemas diferentes da computação, certo? Ela é uma coisa interessante de você falar das artes e tudo mais, mas na computação aparece muito, e basicamente ela é assim, é 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, e aí vai, certo? Basicamente, como é que você constrói a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci você tem 1, depois o 1, e o próximo elemento é a soma dos dois anteriores, certo? O próximo elemento é a soma dos dois elementos anteriores. Então, tipo aqui, o 34 é a soma do 21 e do 13, tá? Então, eu posso fazer aqui uma definição de Fibonacci da seguinte maneira. Eu posso falar que o Fib de 0 é 1, imagina que 0 é o primeiro elemento. Então, o elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, o enésimo elemento de Fibonacci. Então, o Fibonacci de 0 é 1, o Fibonacci de 1 é 1, e o Fibonacci de n é igual ao Fibonacci de n menos 1 mais o Fibonacci de n menos 2. Olha que bonitinho. Eu fiz a definição e a definição é recursiva. Certo? Eu coloquei o que são esses dois carinhas aqui? São os casos base. Eu tendo esses dois casos base, agora eu vou para outra parte que é o caso recursivo, onde eu faço a chamada recursiva. E aí eu tenho que ver, bem, primeiro, a chamada recursiva, ela lida com versões menores do problema original? Sim. O problema original é calcular o Fibonacci de n. Agora eu estou calculando isso a partir do Fibonacci de n menos 1 mais n menos 2. Então elas são versões menores. E aí tem que garantir também que essas versões menores eventualmente vão chegar no caso base. E aí com isso ele vai parar, tá bom? Ok, dois exemplos de sequência
de definições recursivas. Nós vamos ver depois, na hora de implementar o merge, mais uma definição recursiva, tá bom? Mas aqui eu vou mostrar para vocês como é que é por exemplo, o fatorial. Vamos imaginar que eu quero calcular o fatorial de 5. Opa, fatorial de 5. Pela definição, o fatorial de 5 é igual a 5 vezes o fatorial de 4. Que na verdade então vai ser 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Que na verdade então vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes o fatorial de 2. Que na verdade vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual ao fatorial de 1, tá? É assim que a gente definiu, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o fatorial de 0. E agora a gente sabe que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que dá 120, que é o fatorial de 5, certo? Aí você fala, putz, aí é muito complicado de fazer. A gente não pensa dessa forma, não é natural para a gente pensar assim. Porém, para o computador, na hora que ele está implementado, você vai ver que é muito simples dele pegar, de você implementar as coisas dessa forma. Se é mais eficiente ou não, depende do problema. A gente vai ter problema que é mais eficiente, vai ter problema que não é tão eficiente assim, tá bom? Eu vou parar a gravação só para não ficar muito longa e imediatamente a gente vai começar a falar sobre divisão e conquista. Como é que funciona divisão e conquista, tá bom?